falar da PEC da anistia, que é outra aberração aí, né? E aí eles agora estão, depois de toda a repercussão negativa, a PEC da anistia basicamente é o perdão que os próprios políticos iriam aprovar para perdoar os erros que eles cometeram baseado nas leis que eles criaram, né? Assim, é uma loucura. Parece um papo esquizofrênico, mas é isso, gente. E aí, diante dessa repercussão muito ruim, eles estão discutindo algumas mudanças para não ficar tão chato assim, né? Não, vamos fazer só uma parte. Bom, aí entre essas mudanças, eu peguei uma matéria da Folha, mas não tô com ela aqui não precisa espelhar. Entre as alterações avaliadas estão a retirada do perdão para irregularidades partidárias, como o uso do fundo partidário para fins particulares, além do estabelecimento de uma cota mínima de cadeiras para mulheres no legislativo, o que hoje não existe. As discussões ocorrem após a repercussão negativa. Bom, é isso. Então, mas mesmo assim, é esse ponto das mulheres, que é uma coisa que caiu muito mal, né? De eles não conseguirem cumprir a cota de mulheres e falar assim, não, mas perdoa tudo, vai pra lá, vamos seguir o jogo. E coloca uma cota aí, que a gente não tinha falado antes, mas coloca aí também, vai que o pessoal esquece. Vai que eles perdoam a gente. E aí, irregularidades partidárias, né? Como o uso do fundo partidário para fins particulares. Mas assim, basicamente, eles iam aprovar essa PEC da anistia, perdoando todas as irregularidades partidárias. Agora, talvez deixe de fora uma ou outra, né? Porque eu duvido que vá tirar tudo, né? Eles estão discutindo ainda isso, gente. Bem, você já deu o melhor comentário sobre a questão, que nós estamos rediscutindo punições para as pessoas que fizeram as regras, fizeram as possíveis punições para a violação das regras, se deram um caminhão de dinheiro e escreveram também as regras e as punições para o mau uso desse dinheiro. Então, eles descumpriram as regras que eles mesmos fizeram, descumpriram o perdão que eles mesmos se deram lá antes de 2022, fizeram mau uso do dinheiro que eles mesmos se concederam e agora eles mesmos estão pedindo... Não estão pedindo, estão se dando o perdão por todos esses malfeitos. É que nem o negócio do Cunha que a gente tava falando. Gente, eu perdi. Então eu vou voltar de novo. É mais ou menos isso. Gente, não deu, fiz ali uma... E não é nem o primeiro perdão que eles se concedem. O que é mais doido ainda. Então, a cada ciclo eleitoral, os políticos aumentam o dinheiro à disposição deles mesmos, reduzem as penas para o mau uso daquele dinheiro que eles se deram e caso alguém ainda assim consiga violar as regras, eles se perdoam depois. Isso só Mas mudou... já tinha sido aprovado algo do tipo? Em 2022, eles se aprovaram um perdão. E agora estão tentando aprovar um perdão para a campanha de 2022. Eles precisam se perdoar, né? Eles precisam se perdoar porque os pecados são muitos, né? Então precisam pedir o perdão com muita frequência. Mas é inacreditável. Você dá um monte de dinheiro para si mesmo, aí depois você não consegue cumprir a regra que você mesmo determinou. Ninguém foi lá dizer para os políticos, olha, a regra tem que ser essa. Pelo contrário. Eles que foram flexibilizando as regras. As regras eram muito mais duras. É que nem aquela coisa, né? Você bota uma meta pra você. E essa semana eu vou correr 15 quilômetros até o final da semana. Você não consegue cumprir. Aí você fala assim, não, agora eu vou criar uma nova regra porque eu não consegui cumprir a minha. Gente, não faz o menor sentido, né? Eu acho que a gente, né, cientista político, tu trabalha com política, a gente está sempre cobrando das pessoas para se interessarem, para buscar, mas como é que explica isso, né? Como é que tu diz para um aluno de graduação, olha, te envolve com política, sim, pesquisa política, não, mas aí tu lê uma notícia dessa, sabe? O aluno fala, pô, professora, desculpa, sabe, isso é uma droga, não dá, não tem, assim, eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um processo seletivo numa faculdade para dar aula de política. E o coordenador me perguntou, como que tu vai fazer para a política ser interessante? Cara, isso não é minha obrigação, assim, eu não tenho como fazer isso. Tem uma pesquisa ela foi publicada pela agência Senado, mas eu acho que ela não foi feita pela agência Senado, de 2019, que ela indicava que 81% dos adolescentes até 22 anos diziam que política ela era feita por um grupo de pessoas que estava longe das cidades, não queria saber das cidades e só faziam políticas para eles. Então, 81% de adolescentes até 22 anos entende a política como algo distante.
E aí, como é que tu vai convencer do contrário quando tu vê esse tipo de notícia todo dia? Hoje, o perdão do Eduardo Cunha. Então, é muito difícil, assim, é uma coisa que beira o bizarro de uma forma, assim, completamente fora do normal. É muito negativo isso, é muito difícil tu convencer uma pessoa. A gente já tem esse movimento que veio da Lava Jato para cá, né, da política vista como uma coisa suja, como uma coisa corrupta. E aí tu vai vendo esse tipo de evento sucessivamente, é difícil tu convencer uma pessoa a entrar nesse esquema, até para mudar, até para quebrar ele. Como? Aí vira uma coisa à parte, né? Assim, parece, né? E não tem que ser, né? Porque, imagina, são os pilares da nossa democracia, né? E nós sustentamos isso tudo, né? É dinheiro público. E não é pouca coisa, né? E não é para um grupo de partidos que a transparência interna desse partido já é bastante pequena, você entrega bilhões para organizações que não precisam prestar contas ou prestam contas de forma toda esquisita, e também tem depois o perdão à má prestação de contas, e depois você descobre que o fundo partidário, o fundo eleitoral foi usado para comprar helicóptero, para comprar mansão, para comprar jatinho, é um absurdo quando você entra nas contas dos partidos. Mas, estranhamente, quem faz as regras para a fiscalização são os políticos. Quem dá a determinação de quanto dinheiro deve entrar, quanto deve custar uma campanha, são os políticos. Quem dá inclusive, a narrativa para fundamentar isso tudo. Por que se subiu tanto o fundo eleitoral na última eleição? Porque nós precisamos incentivar candidaturas de candidatas negras, precisamos mais mulheres, precisamos financiar a campanha das mulheres. E aí chega na hora de financiar a campanha das mulheres, e aí chega na hora, você vai analisar as contas, você vê que eles não financiaram os candidatos que eles pediram apoio para que se aumentasse o valor para financiar. Nenhum partido cumpriu a cota para mulheres. Nenhum. É uma fraude. As pessoas estão fraudando as cotas que eles mesmos impuseram. É um absurdo. E a gente não consegue sair desse ciclo de fraude. E aí, mas na próxima a gente vai conseguir. Aí aumenta o dinheiro, aí fraude de novo, aí perdoa, aí na próxima. Mas por que porque é ótimo, né? Mas a gente fica pensando assim, como que isso é feito, aprovado e debatido assim, meio que na calada da noite, né? Esse tipo de PEC, enfim, de lei. Claro, nesse caso teve uma repercussão, mas assim, e talvez tenha uma repercussão que tenha um impacto pequeno, né, na hora porque assim, parece que o negócio vai andar mesmo, a PEC, né, eles vão de fato fazer, mas não tinha nem que ser cogitado, não sei, eu pensei, mas não sei se é muita ingenuidade, talvez seja, né, mas assim, não tinha nem que ser cogitado um negócio desse, e não só é cogitado, como, e ainda defende, entendeu, é muito estranho você ver isso, e também a população fica meio assim, não sei se se está todo mundo já anestesiado, já não sente mais nada, fala, nossa, só mais um absurdo, né? Porque parece isso, é tão absurdo isso. Eu vou contar uma outra história que Marcelo nunca mais vai me chamar. Não, mas assim, você está num lugar perfeito para contar histórias, né? Que é um podcast. Então, vamos lá. A gente, eu acho que as pessoas elas estão sim anestesiadas, porque existe essa coisa da política ser vista como uma coisa suja, eu não vou mudar, tá lá em Brasília, no centro de poder. A gente tem um histórico aqui no Brasil. Quando eu fiz a minha tese é doutorado, dissertação, mestrado. Quando eu fiz a tese, porque a pessoa confunde, né? Confunde. Quando eu escrevi a tese, eu fiz uma pesquisa sobre a bancada ruralista, que eu estava te falando antes, a Boi, Bíblia e Bala. E a gente descobriu que existem parlamentares que estão hoje em postos de comando, então são governadores, caramba, e eles têm parentes na política desde a República Velha. As famílias foram se perpetuando no poder. Aí a gente diz assim, teve 68% de renovação no Congresso, mas aí tu vai olhar, são os filhos, são os netos, são os sobrinhos. E aí tem um outro ponto para essa história do perdão dos partidos. A nossa formação política, ela é muito louca, porque quando começaram a se formar os estados-nação aqui no Brasil, o que aconteceu? Os estados começaram a dar para as oligarquias, ou seja, para as elites do poder, né? Aí tem o Raimundo Faoro, que é muito legal de ler, mas começaram a dar para as elites do poder a administração de terras. Então, por exemplo, eu, propriedade privada, comecei a administrar os bens do Estado. E aí, a partir daí, começou a confusão. Peraí, eu estou administrando os bens do Estado, uma terrinha aqui, outra terrinha ali, eu vou começar a usar isso ao meu favor. Sim.
E aí começou a confusão e essa falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado. Então, é muito difícil tu mudar essas raízes históricas e a gente vê isso acontecendo todo dia no Congresso. Isso é histórico, é desde a República Velha, desde que o Brasil é Brasil. E uma falta de competição também, né? É muito difícil criar um partido político no Brasil, apesar de ter 30 e poucos. Uma vez que você cria, você vai indo, né? A gente, toda vez que se impõe uma cláusula de desempenho, a gente trabalha depois, um mês depois, para enfraquecer a cláusula de desempenho, porque as negociações na política do Brasil são negociações em que ninguém pode perder. Então fazem negociações, Exatamente. tudo. Então vamos pensar numa nova regra? Vamos. Vamos pensar num novo arranjo institucional para nossas eleições? Vamos. Aí alguém, não, mas isso aqui não me favorece. Ah, então peraí. Vamos tentar acomodar esse interesse aqui que vai perder, esse partido pequeno que vai ficar sem o fundo. Então não pode ser... Os nossos avanços são sempre um para frente, um para trás, porque em algum momento aquele que está perdendo momentaneamente vai entrar na justiça, vai fazer um arranjo ali dentro do Congresso e a gente vai acabar mudando de ideia. A gente não consegue repetir as mesmas regras eleitorais de uma eleição até outra eleição. Antes de toda eleição, a gente faz um novo rearranjo das regras para aquela eleição. A gente disputa uma eleição com um número determinado de regras, com um certo perfil de regras. Para a próxima, a gente já reavalia aquelas regras e a gente não consegue ter. O Brasil fez um arranjo para a cláusula de desempenho para 3 eleições. A gente passou da primeira e as regras para 3 já caíram. Por quê? Porque alguém se ligou que aquilo não estava muito bem. Não, isso aqui não me facilita, isso aqui me deixa ruim. Não está me ajudando. Vamos mudar, vamos pensar em outra coisa. Então é impossível a gente ter um sistema que faça sentido se a gente está sempre mudando as regras. E é isso. Né? Como ninguém pode perder, se alguém perde hoje, a gente já se organiza para amanhã ele não perder de novo. Então é sempre assim. É verdade.